Uma tendência do mercado cervejeiro que veio para ficar é a de cerveja artesanal. Segundo o Anuário da Cerveja, houve um aumento de 6,8% no número de cervejarias em 2023, com 118 novas registradas no mercado, totalizando 1.850 estabelecimentos. Ainda segundo a pesquisa, o segmento de cerveja gerou cerca de 41.346 postos de trabalho. No programa de hoje, vamos explorar as principais tendências, a sustentabilidade como diferencial e a experiência personalizada do consumidor. E ainda, fique ligado no que você vai ver e conferir aqui nessa edição. No quadro Mercado na Prática, o repórter Matheus Andrade foi ser ajudante em uma cervejaria artesanal. Ele participou do processo de produção, desde a escolha dos grãos até a cerveja pronta. E são muitos equipamentos de produção por aqui. Jorge, quanto tempo leva ao todo para produzir uma cerveja artesanal? Aqui se inicia o processo de produção da cerveja artesanal. Nesta fase, o Ian está despejando o malte na água, a qual a gente vai fazer a mostura. Isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do Estação Mercado. E aqui do meu lado eu conto com o trabalho da intérprete de Libras, Tamires Caetano, que vai atender a comunidade surda que nos assiste a partir de agora. E como eu disse, o mercado de cerveja artesanal no Brasil tem apresentado um crescimento significativo aí nos últimos anos, viu? Então, para a gente continuar falando sobre esse mercado da cervejaria artesanal, vou contar com a ajuda aqui no estúdio do Conrado Mione, que é mestre cervejeiro. Conrado, muito bem-vindo ao Estação Mercado, viu? Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal sobre esse mercado fascinante de cerveja. Sim, muitos amantes aqui na nossa equipe gostam bastante, então curiosos aí, tenho certeza que está assistindo também. Conrado, primeiro de tudo, né, quais são os principais fatores aí que influenciaram esse crescimento no mercado, até você aproveitando, contando a sua experiência também nesses últimos anos, né, que você veio percebendo? Legal. Eu estou no mercado de cerveja desde 2010, eu comecei a princípio como hobby, né, eu produzir cerveja em casa para poder consumir propriamente, né, e de lá para cá a gente acompanhou esse crescimento de novos estabelecimentos procurando cervejas diferentes, outras pessoas também indo atrás de rótulos diferentes, então eu vi nesse meio uma oportunidade de ingressar profissionalmente nisso, de trocar totalmente de profissão. Eu trabalhava com outra área que não tem nada a ver com cerveja. E de lá para cá a gente acompanhou um crescimento assim, exponencial da cerveja, de procura maior e tudo mais. E eu acho que exatamente essa é a grande diferencial da cerveja, um dos fatores mais importantes pelo crescimento que o mercado de cerveja teve até então, que é a grande oferta de estilos diferentes. É uma variedade muito grande, é uma vasta gama de estilos, de sabores, de possibilidades que você pode oferecer com a cerveja, e eu acho que isso torna ela muito versátil. Então isso faz com que atenda o paladar, atenda a expectativa do público de diversas formas, que outros produtos são um pouco mais engessados em comparação com a cerveja. Sim, o público vem mudando também, né? O interesse por essa bebida, né? Você veio percebendo disso, que o perfil mudou para quem segue nessa linha de procurar cerveja artesanal? Como é que você vem vendo isso? Olha, a gente acompanhou, né? Assim, o que a gente vive hoje no mercado de cervejas, até falando em mercado de grandes cervejarias, foi muito impulsionado pelo que a gente teve, o que a gente plantou lá atrás com o mercado de cerveja artesanal, que é oferecer estilos diferentes, oferecer algo além do produto, né, sabores, experiências, e isso forçou com que o público mudasse também o padrão de consumo. Então hoje a gente tem rótulos um pouco mais focados no produto, menos focados no simples fato de ser barato ou de se oferecer em grandes volumes, mas também oferecer qualidade do produto, oferecer sabores diferenciados, ainda que para a grande indústria seja um pouco mais difícil, um pouco menos versátil de fazer grandes lotes gigantescos de produtos diferenciados, mas aí a gente entra para poder atender essa expectativa do consumidor com o que a gente consegue fazer de melhor, que
produzir cervejas de acordo com o que se espera, né? Com o que Sim. se procura, o que tem de demanda. E para a gente é muito fácil adaptar a fábrica de um dia para o outro para poder produzir um produto totalmente diferente do que a gente produziu ontem, que é muito difícil para uma grande cervejaria. E aí os bares e restaurantes tiveram também que se adaptar a esse mercado, né? A essa procura, a procura desse público por cerveja artesanal, né? Eles tiveram que estar atentos a essas tendências do ramo cervejeiro. Sim, Como foi? a gente teve novos estabelecimentos nascendo, né, que eram dedicados, especializados em cervejas especiais. Então, esses bares, eles eram desde o serviço, a forma de armazenar, a forma de apresentar. Você tem um sommelier na casa para poder conversar com o cliente, porque o consumidor leigo, ele não conhece o que é a cerveja. Ele foi acostumado desde a época dos avós a consumir um tipo de cerveja só. E para ele, só o que ele tem de informação é que aquilo ali é cerveja. Só que, fora esse tipo de cerveja que a gente sempre teve disponível no mercado, existem mais de 120 tipos diferentes. E se você não tiver alguém conduzindo essa degustação, essa experiência, fica algo muito vago. Então, esses bares nasceram com esse propósito de oferecer uma experiência diferenciada, atrelada, logicamente, a música boa, a boa comida, para poder fazer a harmonização, inclusive oferecer essa experiência. E alguns outros bares que também trabalhavam com cervejas mais tradicionais, eram bares mais assim, que a gente era mais de costume do dia a dia nosso, acabaram optando por ter alguns rótulos também de cervejas especiais, justamente para atender essa demanda que vinha crescendo. Mais de uma opção, né? Não só as tradicionais. E a questão da sustentabilidade também aí em relação ao empreendedorismo, né? Conrado, a gente estava conversando agora nos bastidores, né? Ela vem moldando aí essa imagem, né, das cervejas artesanais, né? Tá mudando, né, também. Esse tema de sustentabilidade é muito importante não só na cerveja, mas em todos os setores da indústria. Na cerveja não é diferente, a gente tem acompanhado também uma grande mudança, principalmente no que tange a parte de embalagem. A gente tem hoje no Brasil uma substituição muito grande do vidro pelas microcervejarias. Então, embalagens de vidro estão sendo deixadas de lado para dar espaço para latas, justamente porque lata ela é mais sustentável, ela é 99,8% da lata do alumínio consumido no Brasil, ele é reciclado, diferente do vidro, né? Então, a gente tem dois coelhos com uma cajadada só. A gente protege melhor o produto da luz utilizando lata e também é mais leve para a logística, é mais sustentável. Então, sendo mais leve, você gasta menos cadeia de logística, então menos combustível. Tudo isso influencia muito para que lá no final, né, você tenha um produto muito mais sustentável do que você tinha antes com o vidro. Ainda que o vidro ainda seja muito utilizado e seja muito aceito, mas a tendência é que nos próximos anos cada vez mais cervejas em lata estejam disponíveis no mercado. E acaba mudando o sabor, algo assim, ou não? Não necessariamente? Na verdade, assim, a cerveja ela é muito suscetível a variações, ela sofre muito com luz, com chacoalho, com variação de temperatura. Então, tudo isso influencia muito no sabor final da cerveja. A luz, você tirando um desses fatores, que é a luz, você vai preservar muito mais o sabor da cerveja como ela era na fábrica. Então, vai ter uma mudança? Vai. Talvez ela seja mais fresca do que ela é na garrafa, por exemplo. Principalmente cervejas que contêm mais aroma e sabor de lúpulo. O lúpulo ele tem um composto que ele se degrada com a ação da luz. Então, é ele quem sofre mais. Então, você tirando esse fator, né, de degradação do produto, você preserva melhor o produto e, consequentemente, ele chega mais fresco na boca do consumidor. Que ótimo. Ó, todos esses detalhes sobre isso a gente vai ver no próximo bloco, viu? Então, certeza que você ficou na curiosidade de como é que é feito, né, a cerveja artesanal. Então, por isso, a gente vai ver isso tudo no quadro Mercado na Prática, que vai mostrar aí, ó, o passo a passo de uma produção de uma microcervejaria da região, viu? Olha só. O repórter Matheus Andrade foi vivenciar a rotina de ajudante de cervejeiro. Ele participou de etapas essenciais no processo de produção e preparação da cerveja. Depois de fervido nesses equipamentos, o líquido açucarado parte agora para a adega por meio da tubulação. É onde começa a próxima etapa da produção de uma cerveja artesanal. Todos os detalhes você confere depois do intervalo. É daqui a pouco.
Estamos de volta com Estação Mercado, e hoje a gente está falando sobre o mercado das cervejas artesanais, viu? Um setor que só cresce a cada ano, gera emprego e conquista público. Apesar de desafios, aí, as perspectivas são promissoras, viu? Com oportunidades significativas para empreendedores e fortalecimento da cultura cervejeira nacional. E para a gente ver esse mercado em ação, ou melhor, na prática, vamos entender as etapas essenciais do processo de produção, tendo aí o Matheus Andrade como ajudante de cervejeiro por um dia. É com você, Matheus. Uma boa cerveja começa muito antes de chegar ao copo. Por trás de cada gole existe um processo minucioso que transforma ingredientes simples em uma bebida cheia de personalidade. Hoje eu me arrisco como um mestre cervejeiro e quem vai me ajudar nesse processo é o Jorge, que trabalha nessa área. Jorge, obrigado pela sua participação. Como você entrou nesse ramo da cervejaria? Eu trabalhei muitos anos como engenheiro industrial mecânico e depois de conhecer os aromas, os sabores, a diferença que existe numa cerveja artesanal, diferente das cervejas de supermercado, das cervejas de massa, eu fiquei encantado com esse mercado. Comecei a estudar com o curso de sommelier de cerveja e depois mestre cervejeiro. E hoje vamos conhecer todo o processo de produção de uma cerveja artesanal e eu tô curioso para descobrir tudo isso, então vem com a gente. E são muitos equipamentos de produção por aqui. Jorge, quanto tempo leva ao todo para produzir uma cerveja artesanal? Aqui se inicia o processo de produção da cerveja artesanal. Nesta fase, o Ian está despejando o malte na água, a qual a gente vai fazer a mostura. A mostura é o processo em que a gente extrai os açúcares do malte. Em rampas de temperatura, de alfa e beta milase, eu extraio os açúcares do malte para que eu tenha um líquido açucarado. Só não posso espirrar esse líquido quente no meu braço. Depois dessa fase, eu passo para a tina de clarificação. Nessa tina, eu vou fazer a separação do bagaço para o líquido açucarado. Olhando nesse visor, eu consigo ter noção de como já está o líquido açucarado separado do bagaço, para depois eu vir para a tina de fervura. Nessa tina de fervura, eu vou fazer a adição de lúpulos que vai trazer o amargor da cerveja e também vou fazer a esterilização desse líquido açucarado. Depois de fervido nesses equipamentos, o líquido açucarado parte agora para a adega por meio da tubulação. É onde começa a próxima etapa da produção de uma cerveja artesanal. Aqui na adega é onde vai ocorrer a fermentação, onde o fermento vai consumir os líquidos açucarados e transformar isso em álcool e etanol. Depois dessa fase tem a maturação e a clarificação. E aí sim, após 15 a 17 dias, a cerveja está pronta para o nosso consumo. E toda vez que o líquido açucarado vai para a parte da adega, obrigatoriamente existe um processo minucioso de limpeza que o Jorge está começando agora. É por isso que o Jorge está usando alguns equipamentos de proteção individual justamente para garantir a proteção dele e a higienização máxima dos equipamentos. E além dos cursos, também é necessário ficar atento com a fiscalização. Como funciona a fiscalização em uma cervejaria artesanal? Existem diversos órgãos que fiscalizam e que auditam uma microcervejaria artesanal. A Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Química e principalmente o Ministério da Agricultura e Pecuária. Hoje, quantos funcionários você tem aqui? Hoje nós temos 3 funcionários, todos qualificados e treinados, e a gente segue o Manual de Boas Práticas e procedimentos operacionais padrão. Eu quero saber qual dica você deixa para nossa apresentadora lá do estúdio, a Fernanda. Qual dessas ela precisa conhecer? Fernanda, você precisa conhecer a nossa Pilsen Puro Malte e se for beber, beba local. Fica a dica então, Fernanda. Volto com você.
George, muito obrigada pela dica, viu? Adorei o tanto, né, de opções de cerveja hoje em dia, muito bacana. Obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí no seu espaço, viu, de produção de cerveja. Ó, aqui no estúdio eu tenho também um baita experiente na área, que é o Conrado Mione, que é mestre cervejeiro também, e está nessa área há bastante tempo, é sommelier, também é juiz de cervejas. Enfim, Conrado, eu acho que a gente, a partir desse vídeo, né, do Mercado na Prática, né, que a gente assistiu aqui, a gente quebra essa coisa da cerveja artesanal ser feita no fundo de quintal, né, no fundo de casa, né, então é isso, quebrar isso também, né, das pessoas terem esse pensamento, né? Exatamente. A gente tem, né, por uma gama de consumidores, essa ideia de que cerveja artesanal, esse termo artesanal, remete muito a algo feito de forma artesanal mesmo, né, com as mãos. E não é muito bem assim, né? Apesar de ser conhecido como cervejas artesanais, a gente, na verdade, é uma indústria, né? A gente não deixa de ser uma indústria para ser fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, CETESB, a gente tem, né, órgãos que atuam em cima da gente, como bombeiros, como o Jorge falou, vigilância sanitária. Então, é um regime de indústria comum, né? Só que a diferença de uma mega indústria é que a gente é micro, né? Já é uma questão de escala. Mas a gente tem que tomar todos os cuidados com acidente de trabalho, com higiene. A gente brinca até que para fazer cerveja é muito simples. A gente tem que limpar e depois fazer cerveja. A limpeza é assim, algo essencial para garantir a segurança do produto e a segurança do consumidor depois, quando ele estiver degustando a sua cerveja em casa, ou seja, onde ele estiver, para ele ter uma segurança alimentar muito boa. Além disso, tem muitos desafios ainda, Conrado, enfrentados por essas pequenas cervejarias, né, para se destacar no mercado que aí está muito competitivo, né, hoje em dia, se você for ver, né? O mercado é muito competitivo, tem bastante players hoje em dia no mercado, e a gente tem que ficar muito ligado às tendências, né? Então, a gente tem hoje separações de nichos do segmento de cervejas, né? E um dos nichos que mais está crescendo e que assim a gente está todo mundo olhando para isso é o mercado de cervejas sem álcool, né? De cervejas de baixo teor alcoólico e sem álcool. Isso é uma tendência que a gente vem estudando desde 2012, que já apontava, não só no Brasil, mas em outros países, que a tendência seria de cervejas cada vez menos alcoólicas e cervejas sem álcool, né? Mirando aí num público consumidor que hoje está entrando na fase consumidora, que naturalmente eles preservam mais o corpo, então eles consomem bebidas, né, que sejam mais funcionais, que agridam menos o corpo. Então, isso inclui glúten, né, que tem esse assunto do glúten também. Tem a questão do álcool. Então, esse público que está entrando hoje na fase consumidora é um público que ele se preocupa mais com o consumo de álcool. Então, a gente já tem projetos, né, várias cervejarias já estão com seus rótulos de cerveja sem álcool para acompanhar essa mudança do mercado e continuar, né, assim, desempenhando super bem nesse segmento que, apesar de desafiador, a gente tem que se reinventar sempre para continuar trabalhando legal para o consumidor. Porque tem a questão dos sabores e estilos também que aí tem influenciado, né, esses consumidores, né? A gente estava pesquisando também que muitas pessoas têm essa mistura das microcervejarias se expandirem aí oferecendo produtos com hidromel, kombucha, bebidas destiladas, mistas, né? Eles vão acabar abrindo aí para atender esse público aí também, né? Além da cerveja sem álcool, né? Sim, a gente tem, né, assim, tradicionalmente o mercado de cerveja ele é baseado em 4 escolas, a gente chama de escolas, são estilos diferentes de fazer cerveja. Então a gente tem a escola mais tradicional, que é a escola alemã, que tem ali a Pilsen, a cerveja de trigo, que é a Weiss. A gente tem a escola de cerveja belga, que ela já pôde usar um pouco mais, né? Então são cervejas de abadia, feitas por monges, cervejas mais frutadas, cervejas que normalmente carregam aí insumos um pouco peculiares, diferentes. A gente tem a escola de cerveja do Reino Unido, né, que é a inglesa, que ela já traz características bastante pronunciadas de malte. O malte o sabor e o aroma do malte é muito pronunciado. E a gente tem a mais recente, que é a escola de cerveja americana. Mercadologicamente falando, a gente esquece tudo isso, essa parte técnica, e aí a gente tem o consumidor mais tradicional, que prefere cerveja sem muitos sabores diferentes. A gente tem o consumidor que busca inovação, e esses consumidores que buscam inovação demandam, né, fazem com que as cervejarias
tem um processo de desenvolvimento, de lançamento de produto um atrás de outro, e isso é muito legal. Então, isso inclui insumos o Ministério da Agricultura permite que a gente utilize qualquer insumo de origem animal ou vegetal, desde que seja apto para consumo humano, com algumas regras. Por exemplo, não pode ter conservantes, não pode ter corantes. Então, a gente utiliza de diversos artifícios, né, de diversos ingredientes, matérias-primas que podem saborizar, que podem trazer características diferentes. Então você tem insumos, cervejas com frutas, cervejas com lactose, aí fica restrito às pessoas que têm algum tipo de intolerância. Sim. E tem outras cervejarias que já optam por fazer misturas de bebidas, né? Coloca, por exemplo, chopp com vinho. Os jovens, né? Principalmente. Já não é, apesar de não é considerado cerveja do segmento de cervejas, mas tem esses produtos também para atender a população. Legal, Conrado, tem muito assunto, né? Vocês viram aí, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas na volta a gente continua, tá? Falando sobre esse assunto, falando sobre leis aí também que garantem a qualidade dos produtos, né? E incentivam também o crescimento desse setor. Já, já. Estamos de volta com Estação Mercado e o programa de hoje discute o mercado da cervejaria artesanal, que é regulamentado por leis federais, estaduais e municipais, viu? Para garantir qualidade e incentivar o crescimento das microcervejarias. Uma delas, de caráter nacional, define que a cerveja é a bebida resultante da fermentação a partir da levedura, do mosto de cevada ou de extrato de malte e adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo. Essa mesma lei estabelece também que todos os ingredientes utilizados precisam constar no rótulo da embalagem, de acordo com as especificações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito importante a gente comentar sobre isso. Eu volto aqui para o estúdio falando com o Conrado Mione, que é mestre cervejeiro e que já está há bastante tempo nesse mercado. Você até falou sobre isso, né, no bloco anterior, a gente está reforçando, né, que é pertinente a gente estar falando sobre isso. Conrado, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da escalabilidade, né? Escalabilidade, sem perder a identidade, a qualidade dos seus produtos também, né? Como que a pessoa se atenta a isso, né, em relação a isso também. Eu acho que as cervejas especiais, né, as cervejas especiais, ela tem como diferencial essa identidade que cada cervejaria tem. E isso não pode ser perdido, senão você perde seu diferencial. Então, a assinatura de cada cervejeiro, a assinatura de cada cervejaria, um estilo próprio, apesar de todas elas fazerem um estilo mercadológico de cerveja, que são similares, mas cada um tem um sabor diferente, cada um tem um traço diferente, que é o que a gente fala que é o house flavor, né? O sabor daquela cervejaria. Quando a gente começa a tomar escala, né? Começa a ganhar mercado e atender outras regiões, atender mercados mais distantes, a gente acaba tendo que se adequar também aos sabores que aquele público de lá almeja. Né? Então, é uma linha muito tênue para a gente conseguir trilhar sem que a gente perca a identidade da cervejaria. Apesar de que, na maioria das vezes, a identidade da cervejaria é aquela que vai conquistar o cliente de lá, porque lá ele não tem essa experiência. Mas hoje o mercado está se voltando para o lado contrário. Ele está ficando cada vez mais regionalizado mesmo, sendo que aquele público daquela micro-região que ele se encontra é um público que abraça aquela cervejaria, que tem orgulho de ter uma cervejaria na cidade e que tem a logística muito menos afetando o produto até chegar no consumidor. O consumidor consegue ter um contato direto com a cervejaria, consegue conversar diretamente com o cervejeiro, assim como a gente viu no bloco anterior com o George ali, que você tem um contato, uma experiência diferenciada, você está tomando direto na fonte. Exato. E isso é muito melhor, tanto para a cervejaria quanto para o consumidor. Então, hoje, são poucas as cervejarias que almejam escalar a ponto de conseguir atender a nível Brasil. Para isso, ela inevitavelmente ela precisa tomar algumas ações que vão acabar fazendo com que ela atenda mais o paladar comum do que, de fato, o paladar daquela micro-região onde ela está inserida. Que ótimo, Conrado. E aí, falando nisso, né, para as pessoas terem esse público, né, para você que está pensando em abrir uma cervejaria, né, uma microcervejaria, as redes sociais, né, plataformas digitais, aí é um diferencial também para a pessoa,
né, sair desse mercado competitivo, né, tá ali, né, melhor, né, nesse mercado? Com certeza. As redes sociais hoje é um grande aliado nosso. A gente consegue ter uma comunicação muito direta com aquele público específico que é conectado com a nossa marca. Então, a gente está usando as redes sociais para expor a nossa marca, expor a nossa essência. Foi um divisor de águas e continua sendo, né? A gente cada vez tem explorado mais isso. Hoje em dia a gente brinca até que ser cervejeiro hoje em dia é pouco. Você tem que ser influencer, você tem que saber fazer vídeo, editar vídeo, para poder fazer essa comunicação de uma forma direta, né? Atingir o público e fazer com que o público goste da marca. Hoje em dia, o público não precisa só gostar do produto, ele tem que gostar do produto e da marca, né? Então é algo essencial isso para todos os segmentos. Na cerveja é assim triplicado isso. E, Conrado, a partir da sua experiência como juiz, né, de cerveja, sommelier, né, como é que você vê vendo o futuro desse mercado, as estratégias, né, que as pessoas estão seguindo aí, como eu disse, né, para se destacar nesse mercado competitivo, como é que você vem vendo? Bom, eu disse um momento meio desafiador no mercado agora, a gente está toda hora precisando se reinventar e focar em cada vez mais produtos que acompanhem a tendência de mercado de forma geral. Então, por exemplo, produtos de menor teor alcoólico, para a gente, do que está no Brasil, que é um país tropical, um país quente, é ótimo, né? A gente consegue ter cervejas leves, refrescantes e que vão ter uma aceitação muito grande pelo público. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, tendências de cerveja com menos teor alcoólico, mais refrescantes, fáceis de tomar em grandes sessões, a gente chama de session beers, né? São cervejas mais fáceis de tomar em grandes sessões. Cervejas que façam colaborações com outras marcas, não do segmento de cerveja, mas com outras marcas da própria região, porque você acaba atingindo aquele público, por exemplo, a gente fez uma colaborativa recentemente com uma fábrica de cookies daqui da cidade. Que então, ótimo. A gente fez uma cerveja com cookies, né? Então foi legal que a gente atingiu o público deles, eles atingiram o nosso público, e todo mundo faz uma interação muito legal nisso. Sim. Então, apostar em colaborações, apostar no público regional naquela região onde você está, eu acho que é a melhor das hipóteses hoje para o mercado de cerveja, e evitar logísticas muito caras. A logística hoje no Brasil é muito cara, ela acaba onerando muito o preço do produto e faz com que isso seja um impeditivo de chegar na ponta da gôndola e o consumidor ter aquele interesse de experimentar. Tá bom. Conrado, olha, muito obrigada, viu, por estar aqui, trazer toda a sua experiência, as informações. Ó, tinha mais perguntas aqui, viu, pessoal aqui do estúdio tá querendo saber de muita coisa, mas ó, acho que conseguimos aí tirar todas essas dúvidas, trazer bastante informação. Obrigada, viu? Mais uma vez, sucesso na sua empresa, toda a equipe lá, tá bom? Obrigado. Ó, é isso, Tami, obrigada pela parceria de hoje, viu? Em mais uma edição aqui do Estação Mercado, para atender a comunidade surda que nos assiste, e também quero agradecer a sua companhia aí nesse programa e toda a equipe também do programa, viu? Encontro você na próxima segunda-feira às 4 da tarde. Tchau.